Bom, boa tarde. Voltamos para a nossa sessão temática 3. A sessão temática 3 tem o tema implementação de medidas de ABE. Essa sessão ela vai começar com um vídeo, critérios de qualificação de ABE, da teoria à prática. Depois a gente vai para uma palestra, uma primeira palestra, parâmetros para definir critérios de qualificação de medidas de ABE, uma segunda palestra, implementação de áreas demonstrativas de recuperação de vegetação nativa e capacitação, e um conjunto de depoimentos. Bom, para começar essa sessão temática 3, vamos então chamar o vídeo. Critérios de qualificação de ABE, da teoria à prática, elementos e critérios para implementar medidas de ABE. Então, com vocês, o nosso vídeo da sessão temática 3. Adaptação baseada em ecossistemas, ou simplesmente ABE. Na teoria, é quando utilizamos a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos para ajudar as pessoas a se adaptarem à mudança do clima, em uma estratégia maior de adaptação. Mas e na prática? Você consegue identificar essa abordagem? Para se distinguir como ABE, a medida deve ter enfoque nas pessoas e conter respostas para 3 perguntas. A que risco ou impacto da mudança do clima ela ajuda as pessoas a se adaptarem? Qual serviço ecossistêmico ela usa ativamente? De qual estratégia mais ampla de adaptação ela faz parte? Veja um exemplo em áreas urbanas. Mudanças nos regimes de chuva vêm provocando períodos mais longos de estiagem, alternados por períodos de intensa precipitação. Como consequências, moradores e moradoras da cidade ficam sem abastecimento de água e depois têm de enfrentar sérias enchentes. Uma das soluções para as enchentes é a criação de parques urbanos, que permite maior infiltração da água no solo e o alagamento de áreas que não prejudiquem a população. Tal medida, quando alinhada a uma estratégia mais ampla de redução de riscos climáticos ou mesmo de planejamento urbano, cumpre com os 3 elementos fundamentais da ABE. Ajuda a população urbana a se adaptar ao risco de enchentes, utilizando o serviço ecossistêmico de regulação hídrica, enquanto parte de uma estratégia de planejamento mais ampla, como o plano diretor. Observe outro exemplo. Havia uma praia turística muito famosa por suas piscinas naturais. Contudo, o aumento da temperatura do oceano, causado pela mudança do clima, branqueou seus corais marinhos, diminuindo a quantidade e diversidade dos peixes. E também o interesse dos turistas pelo lugar. João, que era pescador, e Maria, que era artesã e vendia seus produtos para os turistas, tiveram perda em suas rendas. Para se adaptarem à nova realidade, o Conselho Municipal de Turismo elaborou um plano de desenvolvimento com abordagem ABE. Assim, criaram uma unidade de conservação para ajudar na proteção do ecossistema marinho e implementaram uma trilha para uma cachoeira muito bonita, atraindo turistas novamente para a região. Além dos 3 elementos, 5 critérios ajudam a qualificar as 2 medidas ABE. Diminuíram o risco climático de perdas econômicas, diversificaram as alternativas de renda. A primeira medida ABE ajudou a recuperar os corais, e a segunda conservou a floresta e a cachoeira. Envolveram gestão participativa e equitativa e integraram os planos local de desenvolvimento e estadual de turismo. Agora que você sabe mais sobre a ABE, é hora de colocar em prática. Vamos lá? Quer saber mais sobre a ABE? Acesse o site do Ministério do Meio Ambiente e consulte a página do Projeto Mata Atlântica. Lá você encontra detalhes sobre a abordagem no vídeo. Ecossistemas, a chave para nos adaptarmos a um clima em transformação. E pode consultar exemplos e mais indicativos para aplicar de forma eficaz os elementos e critérios da ABE na publicação, tornando eficaz a adaptação baseada em ecossistemas. Confira!
Bom, o que acharam do vídeo? Podem escrever aí no chat alguma inspiração que teve ao ver o vídeo, enfim, algum comentário importante em relação a esse vídeo. E convido agora para a nossa primeira palestra da sessão temática 3, a Patrícia Beth, que é consultora, e o tema será Parâmetros para definir critérios de qualificação de medidas de ABE. Patrícia, com você. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, pessoal. Estamos sim. Eu posso já compartilhar a tela? Pode. Tá. Fica certo aqui. Vocês já estão vendo a minha tela, Tatiana? Sim. Eu não estou escutando. Agora sim, pronto, estamos vendo bem. Ah, então tá. Então, cronometrar aqui. Bom, gente, boa tarde, bom rever as pessoas aí que conheço. Fui chamada para falar um pouquinho dos parâmetros para qualificação de medidas ABE, já pensando nessa sequência da implementação, né, das medidas. Vocês estão vendo alguma coisa? Não sei como tirar essa mensagem aqui embaixo da minha... Vocês estão vendo uma mensagem aqui do Teams, aqui embaixo? Clica ocultar. É só clicar em ocultar. Eu fiquei com medo de estragar tudo. Bom, o contexto que eu vou partir aqui para fazer a apresentação é um contexto que foi identificado a partir das experiências de planejamento e implementação de ABE, que é uma fácil confusão entre o que é ABE e o que são os projetos, as medidas de conservação da natureza que a gente já conhece há mais tempo, né? A gestão de áreas protegidas, comunidades de conservação, restauração florestal, entre outros. Então, frisar que, para que seja ABE, apesar dela vincular também nesses elementos de conservação da natureza, ela precisa vincular também o enfoque de desenvolvimento socioeconômico sustentável e responder à mudança do clima especificamente. Então, esse é o diferencial da ABE. Não adianta só falar de conservação, de uso da biodiversidade e só de desenvolvimento socioeconômico, sem falar do clima, ou falar de conservação e clima sem falar de desenvolvimento socioeconômico. Então, são os elementos que fazem parte da abordagem, né? Essa figura aqui, não sei se você já conhece, mas ela está na publicação da FEBA, que já foi falado, o Armin falou, por último, ela traz esse contexto que está em azul, que tudo que cabe em desenvolvimento sustentável, e a ABE seria ali a interseção entre o rosa, né, que seria a área de benefícios socioeconômicos, com o amarelo, que seria o contexto da adaptação, mudança do clima, e mais o verdinho, que seria a conservação da biodiversidade dos ecossistemas. No centro, a gente tem a ABE, então, dentro desse contexto de desenvolvimento sustentável mais amplo, mas tendo que falar desses três enfoques para que seja considerado realmente uma abordagem de adaptação baseada em ecossistemas. Isso aqui eu já falei, então, além desses enfoques, né, a ABE, ela também precisa fazer parte de uma estratégia mais ampla nesse contexto da adaptação, né, então, não basta você ter só um único projeto, se ele não estiver fazendo parte dessa estratégia mais ampla, que pode ser, o Armin já deu vários exemplos, um próprio PMMA, um plano diretor, ou plano nacional de adaptação, pode ser um plano de defesa civil, mas ele tem que estar dentro de uma estratégia para que ela seja realmente efetiva, né, e seja considerada ABE. Então, é uma outra característica, e o que diferencia
a adaptação baseada em ecossistema de outras abordagens de adaptação ou de projeto que utilize soluções baseadas na natureza, mas aí também são bons, também são importantes esses projetos, as medidas, mas a gente não é o que a gente considera ABE. Então, por causa de toda essa possível confusão, né, porque mistura muitos conceitos, é que fica a pergunta, então, o que a gente pode chamar de ABE na prática, né? E como e quando a gente pode aplicar essa abordagem. Pensando em todo esse contexto e para responder essas perguntas, a FEBA, que é essa rede de amigos e amigas da adaptação baseada em ecossistemas, uma rede informal com mais de 70 instituições no mundo todo, preparou essa publicação, tornando eficaz a adaptação baseada em ecossistemas. Parâmetros para definir critérios de qualificação e padrões de qualidade, que eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês hoje. Ela traz aqui na capa algumas mensagens-chave sobre adaptação, contexto do Acordo de Paris, mas também os contextos das NDCs nacionais. Então, ela tem dois enfoques. O primeiro é para melhorar a compreensão das pessoas, que são as responsáveis por elaborar as políticas e os profissionais que atuam no setor, para qualificar o que é a ABE. Né? Ela traz, então, 3 elementos e 5 critérios, que seriam as qualificações da medida ABE. E depois, na segunda parte dessa publicação, ela traz também parâmetros, né, são quadros que a gente pode utilizar para qualificar e tornar mais eficaz, mais forte uma medida ABE. Tudo bem, você já sabe que é uma medida ABE, ela tem 3 elementos, ela tem 5 critérios, mas ela ainda pode estar um pouco mais fraca em um dos elementos, em um dos critérios, do que em outros. Então, ela traz alguns parâmetros com padrões de qualidade, indicadores também para fazer a avaliação. Então, essa publicação ela pode ser considerada também como uma ferramenta para planejamento, implementação e monitoramento da ABE. Então, vamos lá. É uma abordagem ABE ou não? Como é que a gente seguia, né, para responder essa pergunta? Primeiro, a ABE ajuda as pessoas a se adaptarem à mudança do clima. Isso tem que ser explícito, né, é um primeiro elemento no contexto de adaptação à mudança do clima. Então, o PMMA, antes de incluir a BE, era plano de Mata Atlântica, mas ele não podia ser considerado uma forma de adaptação à mudança do clima. Faz uso ativo da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Né? Isso também é importante, não adianta a gente falar de serviços ecossistêmicos, a gente fazer medidas que vão levar à conservação dos ecossistemas se ela não estiver usando ativamente pelo menos alguns dos serviços ecossistêmicos. Pode ser de provisão, pode ser o cultural, que é um pouco mais, é difícil de mensurar os serviços culturais, mas também são possíveis para a gente planejar medidas ABE, serviços de regulação e serviços de suporte, ou a própria biodiversidade, né, como um todo. E o terceiro elemento é que a ABE faz parte de uma estratégia mais ampla de adaptação. Esses elementos, eles também se subdividem em critérios, são 5 ao total. O primeiro é de que a ABE, ela reduz riscos ligados à mudança do clima. Então, a gente vai falar de desastre, se a gente não estiver falando de um desastre, só porque eu fechei a janela, tem um barulho aqui. Se a gente não estiver falando de um risco relacionado, causado ou agravado pela mudança do clima, não é ABE, então não basta só reduzir risco, tem que ser risco da mudança do clima. Outro critério desse elemento é que a ABE, ela gera benefícios sociais no contexto da adaptação à mudança do clima. Então, se for mitigação, está gerando benefícios, mas é uma medida relacionada à mitigação, já não é, né, a ABE, porque não está no contexto da adaptação, ela tem que gerar benefícios sociais, a ABE, ela tem um foco nas pessoas, não tem razão de ser se for a conservar por causa só do mico-leão, né, da cara preta, é importante também, mas não é ABE, só reforçando essa conclusão, né.
E aqui, ligado ao segundo elemento, a gente tem o critério de que a ABE restaura, mantém e melhora a saúde ecossistêmica. Então, ela tanto pode estar ligada a projetos de restauração, como de conservação, mas também para melhorar a saúde ecossistêmica. Por quê? Os ecossistemas, eles estão relacionados à mudança do clima de duas formas. Uma, eles sim nos ajudam a nos adaptar à mudança do clima, prestando esses serviços, mas eles também estão ameaçados pela mudança do clima. Então, um serviço de provisão de água, por exemplo, é ameaçado com a seca, com a falta de chuva. Então, da mesma forma que eles podem nos prestar, a natureza pode nos prestar esses serviços, ela também está sendo ameaçada a continuar nos fornecendo esses serviços. Então, é importante que a gente também, numa abordagem ABE, tenha um olhar para melhorar a prestação desse serviço ou garantir a continuidade desses serviços, né? Então, ela vai desde da restauração até a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Por isso que esse critério é fundamental. Aqui, o quarto critério é que a ABE, ela recebe o respaldo de políticas em múltiplos níveis. Pode ser um PMMA lá do estado do Rio de Janeiro, mas ele tem o respaldo, por exemplo, do Plano Nacional de Adaptação, algum plano estadual, até o próprio Acordo de Paris. Então, outras políticas também, não precisa ser só em relação à mudança do clima, pode ter o próprio plano de biodiversidade, enfim, outras políticas em outros níveis setoriais também são importantes como respaldo para essa medida ABE. A ABE, ela não acaba ficando sozinha, assim, como uma medida isolada. E o último critério é que a ABE apoia a governança equitativa e fortalece capacidades, porque a gente já viu também, agora um pouco antes, que as vulnerabilidades, elas são diferentes por gênero, por exemplo, mas também por outros grupos sociais, então é importante que a governança seja equitativa para que a gente garanta uma boa governança local, regional e consiga efetivamente diminuir as vulnerabilidades, que é um dos objetivos da adaptação baseada em ecossistemas. Aí, por fim, eu quero só mostrar para vocês como que estão os quadros, né, de padrões de qualidade e parâmetros para avaliação. São 5 quadros, um para cada critério. Aqui na esquerda tem a definição do critério, e ele traz alguns padrões de qualidade, que é a segunda coluna. Por exemplo, o primeiro aqui é o uso de informação sobre clima. E você consegue, na terceira coluna, avaliar se isso está forte, seria a linha aqui mais verde, ou fraco. Tá, você usa informação sobre o clima? Sim, a curto, médio e longo prazo, seria muito forte, pode ser forte se você estiver só considerando um curto prazo, fraco, até muito fraco se você não usa ou se você tem um uso muito limitado. E, então, é uma série de parâmetros, né, aqui, de padrões nesse parâmetro, e ele traz na última coluna exemplos também de indicadores, né, a qualidade das fontes dos dados climáticos. E o outro exemplo que eu queria chamar a atenção é para uso de conhecimentos tradicionais. Aqui nessa mesma linha dos riscos, tem os de informação sobre o clima, que seriam científicos, mas também os conhecimentos locais. É importante frisar que esses parâmetros trazem essa abordagem bem ampla. Aqui já seria o terceiro, que é relacionado ao segundo elemento, de fazer o uso ativo da biodiversidade. E aqui o quarto e o quinto critério, que é relacionado a fazer parte de uma estratégia mais ampla de adaptação. Então, esses quadros, eles não são rígidos, eles são flexíveis, para cada realidade eles podem ser adaptados, mas o intuito é que exista uma forma, talvez, padronizada, para que seja possível comparar, além de fortalecer cada projeto de ABE, mas também se comparar os resultados mundialmente, porque ainda é nova a abordagem e se observou bastante disparidade entre um projeto e outro, né, ao longo do tempo que isso foi mapeado. Aqui é só um detalhe do quadro, né, para chamar um pouco a atenção de como que ele funciona. Então, é uma ferramenta bastante útil que pode ser utilizada enquanto você está
fazendo planejamento, olha, eu não considerei conhecimentos tradicionais, então a minha abordagem é fraca nesse sentido, eu ainda tenho tempo de incluir, isso também pode ser feito na hora de implementar, e depois no monitoramento também é bastante útil essa ferramenta. Aqui são os exemplos dos indicadores, e que também, claro, podem ser modificados para cada realidade, mas ele é bem completo, e eu recomendo que vocês conheçam, eu vou deixar o link aqui para compartilhar com vocês, para quem ainda não tem a publicação. Então, só nas considerações finais, fazer esse reforço, né, de que as organizações que são comprometidas e já trabalham com a ABE há mais tempo, elas estavam percebendo que cada projeto vinha usando princípios e critérios variados e tentaram propor algo mais completo e unificador. E outra questão que é chamada a atenção nessa publicação é que poucas iniciativas reconhecem a importância do envolvimento da comunidade local, e como, esqueci o nome, é Marcel bem falou, ninguém melhor do que a comunidade local para conhecer seu território, né? Não adianta um plano técnico perfeito se ele não tiver aderência à realidade local, então ao conhecimento local dessas pessoas que vivem e dependem desses recursos principalmente. Outra consideração é que esse interesse crescente pela BE, ele não vem sendo acompanhado por um conjunto de objetivos, indicadores robustos. Muitas vezes é feito um bom diagnóstico, um bom planejamento, mas não tem muito como fazer o monitoramento com indicadores fracos. Você acaba não conseguindo analisar se aquela medida teve uma implementação eficaz. É bastante importante chamar atenção para isso também. E, por fim, queria ressaltar que os parâmetros de avaliação, eles propõem esses padrões mínimos, né, ajudam os profissionais a tomar a decisão e elaborar essas medidas de qualidade, devem ser consultados, recomendamos, né, mas, claro, sempre adaptando para a realidade, podem ser adicionados outros padrões, modificados os indicadores podem ser qualitativos ou quantitativos também. Bom, aqui está meu contato, vou passar para a última página, que é que tem o link, mas eu vou pedir para o pessoal colar ali no link do YouTube, vocês acessam a publicação como um todo, e eu fico à disposição para dúvidas pelo meu e-mail, se vocês também quiserem entrar em contato, para a gente falar mais sobre planejamento e implementação de medidas ABE, tá bom? Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. A audiência. Vou desligar aqui e descompartilhar. No final da sessão, a gente volta para umas perguntas e para uma interação. Já saiu. No final da sessão, a gente te chama para esse momento de interação com as perguntas que estão vindo pelo chat do YouTube. Tá ótimo. Muito obrigada. Bom, nosso próximo momento é a palestra 2, implementação de áreas demonstrativas de recuperação de vegetação nativa e capacitação dos proprietários de imóveis rurais e outros atores na área do corredor ecológico entre o Parque Nacional Pau-Brasil e a RPPN Estação Veracel, em Porto Seguro, Bahia. Quem vai estar com a gente é o Danilo Sete. Danilo. O Danilo é do Movimento de Defesa Porto Seguro. Danilo, você está por aqui? Alô, boa tarde a todos, a todas. Tatiana, boa tarde, está escutando? Estou te ouvindo bem, Danilo, tá tudo ok. Maravilha. A gente já vai compartilhar a sua apresentação. Tá ótimo. Tudo certo, Danilo? Está nos ouvindo? Tudo certinho, estou ouvindo. Tatiana, obrigado aí. Boa tarde, então, a todos e a todas. A gente hoje apresenta aqui, dentro do projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas, né, na Mata Atlântica, um projeto da GIV,
né, esse trabalho de implementação aí, né, de medidas ABE na área do corredor ecológico RPPN Veracel, Parque do Pau-Brasil, no município de Porto Seguro. Então, o trabalho nosso ele consiste principalmente na implantação de áreas demonstrativas, unidades demonstrativas, nessa região do corredor, né? E parcerias, né? Eu sou Danilo, do Movimento de Defesa de Porto Seguro, né? Tivemos também a parceria da GIV, né? Ministério do Meio Ambiente, do INEMA, que é o órgão estadual aqui do estado da Bahia, o Chico Mendes, né? E as secretarias municipais do Meio Ambiente de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Esse trabalho nosso, né, ele foi feito, então, nessa região e durante esse segundo semestre aí de 2020. Falando um pouquinho agora, pode passar aí a transparência aí, o MDPS. O MDPS é uma ONG que atua aqui na região de Porto Seguro, é uma ONG de 1984, tem 36 anos, né, de atuação aqui na região, e nos últimos anos a gente tem uma equipe mais técnica, né, que compõe aí o MDPS. E isso ajudou muito a gente nesse trabalho agora, né, de implementação dessas medidas ABE, porque uma equipe que tem biólogos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, então essa equipe toda trabalhou junto nesse projeto. A próxima. O MDPS ele atua aqui na região, né? Ele já atua em recuperação e restauração, né? Na bacia do Rio dos Mangues, que é o rio que fornece a água para a região central e Ola Norte de Porto Seguro, né? A gente tem um projeto aí em andamento de desenvolvimento, né, de um PSA nessa bacia do Rio dos Mangues, né? Essa foto aí é uma área que estava degradada, isso foi bem no início da restauração, e aí após aí 5 anos, essa área hoje já está com 20 anos de restaurada. O outro trabalho nosso é corredor ecológico, a gente já tinha trabalhado no corredor ecológico, é Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, que a gente chama CEPOC. Também o CEPOC legal, né, que foi a regularização ambiental de imóveis nessa região também, né, entre Porto Seguro e Cabrália, que era um projeto do Ministério do Meio Ambiente, PDA, que ocorreu entre 2010 e 2014. A próxima. Dentro esse corredor RPP de Veracel, ele já estava previsto essas ações, né, no PMMA de Porto Seguro. O programa Mata Atlântica de Porto Seguro é de 2014. Então, essas ações já eram definidas como ações assim, prioritárias, né, dentro do PMMA. Esse plano nosso, ele teve, em 2014, a participação, né, da SOS Mata Atlântica, a Conservação Internacional, o Grupo Ambientalista da Bahia, o Gambá, né, e o DPS e o Ministério do Meio Ambiente do governo da Alemanha. Também participaram aí na elaboração desse PMMA. E a Secretaria Municipal de Porto Seguro também. Então, é um programa que foi desenhado isso em 2014, né? E essas ações, né, que a gente está apresentando aqui já estavam previstas nesse PMMA. O corredor RPPN Veracel ao Brasil, vou mostrar aí agora o desenho dessa área, né? Ele liga duas importantes reservas de Mata Atlântica aqui da região, fragmentos aí de floresta umbrófila densa, né? Em boa parte florestas primárias, que é um conjunto que engloba a RPPN
a RPPN Veracel, junto com a estação Pau-Brasil, que é da CEPLAC, é um órgão governamental que tem aqui 1.000 hectares de mata, e a estação Veracel, né, mais 6.000, formando um bloco aí com os outros fragmentos, 7.500 hectares. Junto com o outro grande bloco, seriam 19.000 hectares do Parque do Pau-Brasil. Então, essa área é um importante canal aí de interligação, e a espinha dorsal desse corredor é o rio Buraí, ou Rio do Peixe, onde desenha, o corredor se passa, né, e faz essas conexões. Então, esse aí é o desenho da área nossa, da grande área nossa de trabalho, né? Ao próximo. Essa região, então, a gente adotou aqui a implementação, né, dessas medidas ABE frente às mudanças climáticas, né? E principalmente com a restauração, visando aí a contribuição à implantação de SAFs, né? Restauração florestal, contribuindo assim para o aumento da biodiversidade local e favorecimento dos serviços ecossistêmicos, né? Proteção de recursos hídricos, principalmente o rio Buraí, recuperação de APPs, de área de preservação, sequestro de carbono. Então, foi uma série de medidas aí contempladas, né, nessa implementação. Então, próximo. Então, o corredor ele tem hoje um problema sério, né, que existe em várias regiões do Brasil, essa grande diferença, né, de vazão do rio Buraí, do Rio do Peixe. Ele tem, devido às mudanças climáticas, uma variação muito grande, né, de vazão, e isso atrapalha um pouco as atividades agrícolas, né, da região. E, então, nós, nesse projeto, adotamos medidas, né, de adaptação, seria medida de conscientização e capacitação, né, o treinamento de produtores em técnicas e sistemas alternativos, e a restauração de áreas, a recuperação ambiental com vegetação nativa, né, visando principalmente a recuperação das áreas de preservação permanente, melhoria da infiltração de chuva e melhoria do recurso hídrico da região. O próximo. Nesse projeto, então, tivemos a implantação de 3 áreas demonstrativas de recuperação de vegetação, né? E essas áreas nós testamos aí 3 modelos. O primeiro modelo é tradicional de restauração florestal, né? 100% com espécies nativas, né? Recuperando área degradada, área de pastagem na margem do rio Buraí, né? O segundo sistema, um sistema silvopastoril, foi um sistema aplicado fora de APPs, né, em áreas de pastagens, onde essas pastagens ganharam uma cobertura arbórea, né, que visa aumentar aí a permeabilidade, né, e o fluxo aí de animais nessa área. E o terceiro modelo, a terceira estratégia, o sistema agroflorestal com espécies frutíferas. Foi um sistema também aplicado em áreas sem cobertura de vegetação. Então, essas áreas demonstrativas, elas têm grande importância, né, têm grande potencial aí de replicação, né, em toda a área específica do corredor ecológico, né? Então, através de ações futuras de extensão rural e ambiental e os contatos com os proprietários que a gente teve ao longo de todo o projeto, né? Então, despertou muito o interesse dos moradores e pessoas que têm terras na região, essas atividades que a gente fez. Então, o próximo. A primeira etapa que fizemos, né, foi o levantamento e identificação de pessoas interessadas, né? Então, foi feita uma visita
as propriedades dessa região, né, e levantado aí áreas que tinham potenciais para restauração, né? A gente trabalhou nessa fase principalmente com áreas mais degradadas, áreas sem vegetação florestal, né? E principalmente no eixo principal, que seria próximo aí ao rio Guraê. Então, esse foi o foco principal agora. Nesse momento, apesar de toda a área do corredor, né, ela está dentro da área contemplada. Então, fizemos visitas às áreas, caracterização dos beneficiários, né, caracterização, diagnóstico dessas áreas, né, a situação que estava, a regeneração que tinha, as espécies que ocorriam. Depois fizemos uma realização de dias de campo, né? Aí já com as áreas selecionadas, fizemos os dias de campo, né? E envolveu, né, aí toda a equipe do MDPS. Então, tivemos palestras aí sobre mudanças climáticas, adaptação às mudanças do clima, medidas ABE, né, fauna versus corredor ecológico, né? Então, tudo isso contando com pessoas da equipe do MDPS, né, que já tinham essa experiência. Esse desenho aí, né, é um desenho SAF Cacau Cabruca. A gente olhando aí, quem nunca veio aqui na região não conhece, pensa que isso aí é um fragmento de Mata Atlântica. Mas, na verdade, é um sistema florestal, um sistema dos mais perfeitos que existem, né? Porque ele consegue conservar muito bem as espécies da Mata Atlântica e gerar receita, gerar renda. Então, esse é um dos modelos que a gente fez um dia de campo, fez uma oficina virtual também, né, sobre avaliação econômica, né, do potencial desse modelo. E é um modelo interessante que já existe na região, né? Uma das atividades que predominam aí nesse corredor, nessa área estudada, é o cacau cabruca, né? Então, facilita muito porque o pessoal da região já sabe manejar esse sistema. Então, foi um sistema que a gente conseguiu fazer as capacitações, dias de campo, e foi bastante proveitoso, com bastante envolvimento dos proprietários. O outro sistema que nós implantamos, pode passar a próxima, é o sistema silvopastoril. O sistema silvopastoril, essa área aí foi uma das áreas selecionadas. São áreas que eram de pastagem pura, sem nenhuma árvore. Então, essas pastagens elas vão receber, então, uma arborização, né? Isso é um sistema interessante, que ele permite que a pastagem continue, né? A gente usa um espaçamento adequado, né, para o sistema silvopastoril, permite que a pastagem continue existindo e que tenha um sombreamento bem interessante, que já foi assim provado cientificamente que tem um efeito muito benéfico para o gado, né? Então, é um sistema que a gente está iniciando aí. Essa foi a primeira área experimental aqui na região, né? E a ideia é que isso aí se consiga fazer ao longo da área do corredor mais áreas de sistema silvopastoril. A próxima. Essa aí é uma área que recebeu, a área de rio, é uma área totalmente degradada, né, na margem do rio Guraê, e é uma área que recebeu aí o sistema agroflorestal, o SAF frutíferas, né? Então, é um SAF que ele tem espécies de Mata Atlântica e espécies frutíferas, sendo que nesse nosso modelo aí experimental, né, nessa área demonstrativa, a gente incluiu muitas frutíferas nativas da Mata Atlântica também. Então, um SAF frutíferas assim bem puxado para o lado ambiental, mas com frutas que o pessoal da região já utiliza, né, na forma de geleias, sorvetes, compotas, doces, né? Então, com o SAF é planejado, conversado com o pessoal da área, né? Essa área é uma pequena fazenda, tem 22 hectares só, né? Então,
o perfil do corredor tem áreas pequenas, tem áreas médias e áreas grandes. Essa aí é um exemplo de uma área pequena, só tem 22 hectares, né, e o proprietário aceitou, é lógico, a área degradada na beira do rio, aceitou fazer implantação desse SAF frutíferos, né? Então, é um SAF que tem um potencial bem grande para a região, né? E foi bem aceito também. E a próxima seria o terceiro modelo, que é a restauração. Com a restauração, a gente trabalhou numa área na margem do rio também, que estava degradada, né? Então, uma área abandonada. Então, a restauração seguiu o sistema tradicional, né? Hoje nós usamos aí um mix aí de espécies, né? De vários grupos ecológicos, né? É um trabalho que a gente já faz aqui na região há algum tempo, e aí é uma área que vai ser restaurada, né? 100% aí com espécies de Mata Atlântica, né? E autóctones da região aí do Rio Buraê, que ocorre aí na região do corredor ecológico. O próximo. Essa aí uma outra área de restauração também, florestal. Essa área fica também na margem do rio. Podem ver que é uma área desprovida de vegetação, né? Então, a gente definiu bem essas áreas degradadas para implantar essas unidades demonstrativas iniciais, né? Mostrando aí que é possível recuperar o rio. Esse rio é o rio que sai na região central de Porto Seguro, né? Para quem conhece Porto Seguro, é o rio que sai na região central de Porto Seguro e tem uma interferência muito grande nas praias de Porto Seguro, principalmente as praias da orla norte de Porto Seguro. Então, ele desemboca na região central de Porto Seguro, o Rio Buraê. O próximo. Então, nós tivemos a realização também, né, de capacitações com os proprietários rurais. Apesar da ocasião, né, a gente está em essa área crítica, a gente começou a trabalhar em agosto, né, e as capacitações a gente trabalhou com todo um protocolo, né? Um protocolo que veio da GIZ, né? Que precavia o uso de álcool gel, o uso de máscaras, o distanciamento, né, entre as pessoas. Então, tudo isso foi previsto aí, né? Então, essa imagem aí, eu não sei se entrou aí esse próximo slide. Na minha tela aqui não entrou ainda, não sei se entrou esse próximo slide aí. Mas mostra aí uma das capacitações feitas, né? Então, todas elas foram realizadas em fazendas, né? Em áreas rurais, dentro da área do corredor, né? Então, em algumas capacitações, a gente pôde desenvolver aí o data show, né, usar a multimídia, e em outros casos a gente teve que usar algo seriado e outros recursos aí. Ô, Tatiana, está ouvindo eu? Estou ouvindo bem. A gente está no slide do SAF Cacau. A gente tem mais uns 2 minutinhos. Você acha que é possível concluir nesse tempo? Obrigada, Danilo. Você está, porque na minha tela aqui não apareceu. Você está no slide da capacitação? Do SAF Cacau, realização das capacitações. Maravilha, maravilha. Então, a capacitação do SAF Cacau, ela foi feita justamente numa fazenda que tinha esse SAF Cacau ainda, e apesar de não ser uma unidade demonstrativa, a gente contemplou esse sistema também, né, em função de um projeto que vai começar a ser implantado agora no início do ano da Euroclima, então que vai contemplar o SAF Cacau. A apresentação, a próxima, seria o sistema silvopastoril. Então, são apresentações que a gente fez em áreas da região, muitas delas não tinham luz elétrica, né? Então, a gente teve que improvisar aí com algo seriado, e
mas foi muito bem aceita, muito bem recebida pelos moradores, pelos proprietários rurais da região, pelos funcionários da fazenda, né? Aí a próxima agora realização de capacitações de manutenção em plantios. Essa aí foram feitas as capacitações, né? Porque depois de implementar essas áreas, é muito importante as etapas de manutenção. Então, a gente fez várias capacitações, foram mais 3 capacitações nas 3 áreas demonstrativas, mostrando como que se faz a manutenção, quais as operações aí. E aí teve, vamos mais rápido agora, por causa do tempo, né? Implementação das unidades demonstrativas, tem aí o cercamento das áreas, depois os plantios, né? Implementação dos plantios, depois manutenção das áreas, né? De atividade de coroamento, atividade de replantio das mudas mortas, atividade de reparo das cercas, né? Então, várias atividades que são feitas aí nessa etapa de manutenção. E é isso, finalizando é isso aí. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Agradeço o convite aí da GZ para participar. Estamos aí à disposição, toda a equipe aí do MDPS agradece. Obrigado. Danilo, muito obrigada por sua apresentação, por compartilhar com a gente essa experiência. A gente tem um comentário aqui no chat do YouTube, vou fazer a leitura, da Gabriela Mateus. Importante pensarmos nas alternativas para a recuperação de áreas degradadas em pequenos imóveis rurais, levando a consideração e abordagem de ABE. Então, foi um comentário. A gente agora vai olhar como está a nossa produção do nosso painel de registro gráfico. Depois a gente entra para os depoimentos e aí abre para um diálogo, viu, Danilo? Então, um pouquinho... Maravilha. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau. Bom, vamos ver como é que está o trabalho do Bruno, de registro, de construção do nosso mapa visual, com as informações do evento. Estou tentando compilar aí, o que mais está vindo são tanto esses bons depoimentos, quanto essas boas práticas e tudo que vocês foram aprendendo ao longo desse processo como um todo, cada um na sua região. Eu já tinha colocado com a Tatiana e com a equipe lá da GIZ, e está vindo muito conteúdo, e um conteúdo muito rico, né? E aí a ideia é transmitir ele aí no painel, não só da forma ilustrada, assim, mas para poder muito registrar esse depoimento muito pessoal de cada um de vocês, com as suas equipes, para que a gente possa ter, não só para esse momento aí, desse nosso ao vivo que vocês estão tendo hoje, mas para que vocês possam replicar ou até levar de volta para os seus estados e municípios, cada um que está trabalhando com eles, que esse trabalho que eles estão fazendo tem não só uma importância local, mas a gente conseguir visualizar ele aqui de fora, ou a gente conseguir replicar uma prática que vocês conseguiram, que vocês fizeram junto a uma comunidade, é muito importante para esse processo como um todo. Tá? E aí eu estou fazendo esse pequeno registro visual para todos vocês aí. Obrigada, Bruno. Eu vou aproveitar que a gente está indo para o tema dos depoimentos e vou fazer uma leitura do que está entre aspas. Apenas a faceta científica não me dá uma visão do que vai acontecer no meu território. Imagine o quanto um agricultor afetado pela mudança do clima, o quanto o agricultor é afetado, a importância na conservação do ecossistema para a qualidade de vida das pessoas e como isso vai ser cada vez mais importante. O foco tem que ser nas pessoas. Então, obrigada, Bruno. Vamos agora partir para a nossa sessão dos depoimentos. Nessa sessão agora a gente vai... Deixa eu projetar aqui, compartilhar minha tela.
a gente vai ter 4 depoimentos, a Beatriz Ribeiro Lisboa, do Parque Nacional Pau-Brasil, a Virgínia Camargo, da RPPN Estação Veracel, Mariana Jane Aki, da ANAMA, e o Wilson Pablo Araújo, da SEMA da Bahia. Então, gostaria de... Opa! Vocês estão vendo minha tela? Bom, então gostaria de convidar inicialmente esses parceiros que participaram das atividades realizadas, a implementação das medidas de ABE, para que possam compartilhar suas lições aprendidas e suas perspectivas, né, de continuidade dessas atividades. Então, chamo inicialmente Beatriz Ribeiro Lisboa, que é analista ambiental do Parque Nacional do Pau-Brasil, que vai falar sobre a importância da abordagem de ABE nas atividades desenvolvidas no parque, com a ênfase no desenvolvimento do corredor ecológico. Então, Beatriz, com você. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar participando do evento de encerramento do projeto Mata Atlântica. Estão todos me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Tá bem. Então, o meu depoimento é de uma legítima aprendiz do projeto Mata Atlântica. Meu nome é Beatriz Ribeiro, eu sou bióloga e atuo na gestão do Parque do Pau-Brasil, em Porto Seguro, há 1 ano e meio, há pouco tempo, como analista ambiental do ICMBio. Eu gostaria de destacar que o projeto Mata Atlântica trouxe uma grande contribuição para as atividades desenvolvidas no Parque Pau-Brasil por meio de informações e oportunidades de capacitação em ABE. E também por ações do projeto no território, que incluíram a implantação dessas unidades demonstrativas, que o Danilo falou agora há pouquinho, né, de experiências de restauração florestal e de sistemas agroflorestais, como parte de um treinamento em medidas ABE dos proprietários rurais no corredor ecológico Parnapau Brasil e RPPN Estação Veracel. Então, com isso, a gente está tendo essa facilitação, essa difusão de conhecimentos, de informações sobre ABE, já preparando esse espaço, esse ambiente para as próximas atividades que já estão previstas, né? Outros produtos importantes do projeto foram o apoio no cadastramento de imóveis rurais em Porto Seguro, no Cadastro Ambiental Rural, que aqui na Bahia é chamado de CEFIR. Isso faz com que as informações sobre as APPs e as reservas legais fiquem disponíveis online para a gestão da zona de amortecimento do Parnapau Brasil. Tem também o manual para a restauração da vegetação nativa no estado da Bahia, que foi elaborado com apoio do projeto Mata Atlântica e publicado pelo órgão estadual de meio ambiente. Então, são todos instrumentos que fortalecem muito a gestão ambiental aqui na região do Parque do Pau-Brasil, na Bahia. Eu posso falar que o projeto Mata Atlântica foi um grande facilitador para que eu conseguisse me inserir na agenda ambiental da Mata Atlântica e que ele é um norteador nas ações de gestão ambiental na zona de amortecimento do Parnapau Brasil. E os conhecimentos em ABE difundidos pelo projeto já vão ser aplicados agora no diálogo do uso do solo, que está em preparação pelo Fórum Florestal da Bahia e entidades parceiras, incluindo o ICMBio e outras, na zona de amortecimento do Parnapau Brasil. O objetivo do diálogo do uso do solo é desenvolver uma visão compartilhada da paisagem pelas diferentes partes interessadas, pelos diferentes setores, visando a sustentabilidade. Então, vão participar dessa atividade fofos e fofas formados pelo Projeto Mata Atlântica em Porto Seguro, como o Lucas Santos, a equipe do MDPS, e os aprendizes em formação, que é onde eu me encaixo, né? Os recém-aprendizes. E eu finalizo esse depoimento com um grande agradecimento à GIZ e o BNU por toda a cooperação e investimento feitos nos profissionais e na sociedade da Mata Atlântica, né? Um agradecimento especial ao Armin, que me apresentou o projeto Mata Atlântica com toda a paciência, e junto com a Mariana, da ANAMA, e também um agradecimento especial ao Lázaro Cases, que eu admiro tanto e que eu tive a oportunidade de conhecer na Amazônia pelas atividades que ela desenvolve na GIZ no Brasil. É isso, eu encerro. Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz.
Então, gostaria de convidar agora a representante da Veracel Celulose, Virgínia Camargo, gestora da RPPN Estação Veracel, que vai falar sobre a importância da ABE e da implementação do corredor ecológico para a reserva. Virgínia. Estão me vendo aí, pessoal? Estamos vendo super bem. Tá joia. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu fico extremamente feliz de poder contar um capítulo dessa história, a qual eu faço parte aproximadamente não, há mais de 12 anos, né? Então, eu sou da Veracel Celulose, que tem 200 mil hectares de áreas na região de Porto Seguro e mais 10 municípios, né? E nós temos a RPPN Estação Veracel, que é uma área com 6.069 hectares, criada, reconhecida como RPPN em novembro de 1998, ou seja, esse ano nós fizemos 22 anos de RPPN. E em 2007 nós tivemos a primeira proposta do plano de manejo da Estação Veracel. Em 2009 ele foi aprovado. E antes de sair o protocolo da questão de plano de manejo de RPPN, a gente precisaria revisar o plano de manejo a cada 5 anos, né? Mas nós precisávamos saber como que estava aquele plano de manejo inicial. E aí, em 2012, 11, 12, nós fizemos um estudo de efetividade do plano de manejo. E ele levantou uma luzinha, acendeu uma luzinha. Falou, opa, se a Estação Veracel continuar isolada no território e com a pressão forte de caça, há uma tendência grande em acabar esse ambiente. É uma tendência a ter defaunação e a própria floresta se acabar. Com essa pegada, acendeu a nossa luz, e aí, logo em seguida, começaram-se, então, os trabalhos de criação dos PMMAs dos municípios de atuação da Veracel. O primeiro foi Porto Seguro, onde a gente não atuou diretamente. Renato Cunha está aí, eu estava vendo ele lá nos comentários, conduziu brilhantemente esse processo, e nós colaboramos com dados que a gente tinha de muitos anos da região. E nesse primeiro PMMA, ele já tinha a questão de ABE, né? Ele trouxe a Estação Veracel como uma área prioritária apontada, bem como o Parque Nacional do Pau-Brasil, e também esse corredor de ligação. E aí, então, conheci o programa Mata Atlântica, tive muito contato com a OLATS, com o ARME, a OLATS muito antes, né, OLATS, nossa história é antiga, com o ARME, então nem se fala, o ARME não vou falar nada aqui para a gente não revelar as nossas idades, mas foi lá no IEF, na época que ainda era GTZ, e tive a grata surpresa, né, e honra de trabalhar com eles nessas perspectivas dentro do território do programa Mata Atlântica. E aí, em 2016, nós pensamos, bem, se esse é o grande viés da situação, o isolamento da área, por que a gente não busca, então, uma conexão da Estação Veracel com o Parque Pau-Brasil? Em linha reta, a estação está do parque a 7 quilômetros, mas era inviável fazermos essa conexão em função de um assentamento que existia no meio do caminho. Então, nós chamamos a TNC e o IBIO para fazer um diagnóstico, levando em consideração não só a parte ambiental, mas também a parte social, extremamente importante para o sucesso da implantação de um corredor ecológico. E aí nós tivemos um desenho inicial. Nesse andar da carruagem, a ANAMA, junto com a Mariana, nos procurou. Não me esqueço disso, que foi em 2018, a gente estava com o presidente recém-chegado na Veracel, e ela trazendo um documento nos chamando para ser parceiros desse processo, que exigia que tivesse PMMAs estabelecendo as áreas prioritárias para conservação, mudanças climáticas, e nesse processo, então, estavam também já a revisão do nosso plano de manejo com essa pegada, treinamentos das questões de ABE dentro do território, e aí nós embarcamos nessa história. Começamos com esse processo de apresentação do edital junto da ANAMA e com parceiros, e depois a GIZ veio de novo, entrou dentro do processo que o Danilo apresentou para todos aí agora, nesse momento, e a gente está aí,
né? Qual é a finalidade disso tudo para mim? A finalidade desse processo como um todo é a conexão da estação ao Parque Nacional do Pau-Brasil, levando em consideração a sustentabilidade desse corredor. Nós temos ali fauna, nós temos flora e nós temos pessoas. Gostei muito de uma frase que estava escrita ali, que a gente tem que conectar as pessoas, ou temos que pensar em pessoas. A gente só conecta a floresta se a gente conectar as pessoas, se a gente tiver realmente aliado com a gente pensamentos em comuns. Né? Então, dessa forma, é a história dessa conexão entre a Estação Veracel e o Parque Nacional do Pau-Brasil. A Beatriz é muito novinha no território, mas desde que ela chegou, ela abraçou a causa e a gente já vem desenvolvendo isso há muito tempo. E esse diálogo do uso do solo a qual a Beatriz se referiu, eu acho que ele vai ser de extrema importância, porque ele vai mostrar para as pessoas que é possível, sim, aliar conservação à produção. Que a gente, diretamente, uma parte depende da outra, e que para a nossa qualidade de vida, seja na questão de ar, seja na questão de água, as mudanças climáticas, elas interferem muito. Então, a gente precisa estar de olho nisso, e nos adaptarmos a essas questões. Eu acho que nós estamos plantando uma sementinha, né? Agora está vindo o projeto da ANAMA, que a Mariana vai falar, a gente está plantando uma sementinha, são vários parceiros, MDPS, o INEMA, a ACEMA, mais um tanto de gente que eu não vou falar o nome para não esquecer de alguém, e eu tenho certeza que de uma coisa a gente vai ter bastante orgulho. Nós realmente vamos conectar esses dois fragmentos, vamos mudar essa paisagem e, principalmente, vamos conectar pessoas. Olates, Armin, todo o pessoal presente aí, eu agradeço muito vocês essa oportunidade de dar esse depoimento e de mostrar a minha emoção em fazer parte desse processo. Muito obrigada. Bom, Virgínia, será que na qualidade de moderadora eu posso compartilhar que eu fiquei arrepiada? Ai, que bom! É uma história, eu sou contadora de história, viu? Não pode deixar muito na minha mão não, Tatiana, eu adoro contar história. Então, tá bom, muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigada a você. Bom, então eu convido agora a Mariana Gianiak, que é da ANAMA, para compartilhar com a gente a sua experiência no acompanhamento do Estado nas ações de recuperação. Opa, troquei. Na continuidade das ações de recuperação e implementação de medidas de ABE no corredor ecológico. A Mariana é da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, ANAMA. Mariana Gianiak, com você. Oi, Tatiana. Olá. Maravilha. Boa tarde a todos. Eu também estou aqui, né, me recuperando da fala da Virgínia e de todos os que me antecederam, porque desde de manhã a gente está acompanhando e é um retrospecto de praticamente toda a minha atuação ambiental aí nesse movimento de trabalhar políticas públicas, desde a minha formação e na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com os municípios, com o projeto da GIZ, que levou o PMMA para o município Verde Azul, que é um projeto de descentralização da gestão ambiental lá no estado de São Paulo, e aí a gente trouxe o PMMA com esse objetivo, né, de mobilizar o Estado também nessa agenda de capacitação para os municípios terem a capacidade, a possibilidade de trabalhar os planos, né, no sentido de restauração, conservação e uso sustentável dos territórios. Então, todo esse processo, né, desembocou, né, nessa iniciativa da ANAMA, junto com a Pronatura do México, de levar os municípios que já tinham trabalhado a elaboração dos planos municipais da Mata Atlântica com a lente climática, a oportunidade de implementar essas ações, trazendo para o contexto local a possibilidade da implementação de agendas prioritárias internacionais, das quais o Brasil e o México são signatários, né, que são 4 agendas específicas relacionadas à CDB, às metas de Aichi, as NDCs do Acordo de Paris, a própria
Protocolo de Nagoya, com as áreas de risco e desastres, para prevenção desses eventos, e os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que são aí os 17, que nessa nossa iniciativa se destacam, acho que com grande importância, a questão da articulação, né, de diversos atores e diversos setores para a implementação desse instrumento no âmbito do território, né, que é o ODS 17, das parcerias que realmente são firmadas para a implementação dos demais 16 objetivos que a Agenda 2030 da ONU promove. Então, para iniciar, só para fazer o meu contexto enquanto Mariana nesse cenário todo, e também começou em 2015 com a capacitação nessa questão da ABE especificamente, dentro do projeto da Mata Atlântica, fazia parte eu e Vivi nesse processo de fomento e elaboração dos planos, e aí, a partir daí, o nosso esforço foi voltado justamente para levar a mudança do clima como um dos principais motivos da elaboração realmente dos planos, tendo claro que a restauração de áreas, a conservação de áreas e o uso sustentável do território são fundamentais para a manutenção do clima, né? Para promover aí alternativas de uso sustentável, do resgate dos serviços ecossistêmicos que as áreas naturais nos oferecem. Então, nesse contexto, né, a ANAMA, que é a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, traz como missão institucional a capacitação dos órgãos municipais de meio ambiente. Então, a gente trouxe essa possibilidade do projeto Euroclima como um dos instrumentos para realmente consolidar a capacidade no município de uma governança que leve a gestão ambiental de uma forma mais eficiente para as políticas públicas locais, né? Então, o Plano Municipal da Mata Atlântica trouxe essa oportunidade para a gente, e inclusive, uma referência não só para outras iniciativas que a gente tem trazido no Brasil, fora do bioma Mata Atlântica, em função realmente da CDB, que a gente tem perspectivas da importância da manutenção da biodiversidade, não só, obviamente, no bioma Mata Atlântica, né, mas no Brasil a gente tem uma lei específica, que é a Lei da Mata Atlântica, que a Sandra já comentou com a gente desde 2016, que traz essa importância desse processo participativo para a definição de prioridades de conservação e restauração. Mas essa necessidade também existe em outros biomas, conforme a CDB mesmo promove. Então, esse exemplo do processo participativo do Plano Municipal da Mata Atlântica, ele foi levado em consideração para desenvolvimento dos trabalhos lá no México, de 3 municípios, que também estão promovendo a adaptação baseada em ecossistemas, previstas em planos locais de biodiversidade e mudanças do clima, né? Então, esse processo participativo de sensibilização, de informação e de capacitação da sociedade civil, do setor privado, dos governos locais, em função de considerarem esse cenário das mudanças do clima para desenvolvimento das suas atividades institucionais, né, foi uma oportunidade incrível que a gente encontrou e que a gente está trazendo agora, não só para o Projeto Euroclima, mas para outras iniciativas que a gente tem se organizado para desenvolver. As ações no Paraná e na Bahia são voltadas especificamente para o desenvolvimento de 100 hectares de áreas de agrofloresta, né? Nós vamos ter, como o Danilo mencionou, na região da Bahia, a gente vai ter áreas demonstrativas relacionadas a SAF cabruca, SAF frutíferas, e ainda a oportunidade de a gente trabalhar a integração lavoura, pecuária e floresta, que são outros modelos de uso e ocupação do solo, outros modelos agrícolas que têm sido promovidos, principalmente no sentido de atendimento das NDCs brasileiras, né, no âmbito das metas agrícolas, né. Então, dentro do plano ABC, etc. Então, a ideia é que justamente a gente viabilize que ações previstas dos planos municipais da Mata Atlântica com a lente climática sejam executadas no território, com o apoio da sociedade civil, do setor privado, reconhecendo realmente a emergência climática que a gente se encontra hoje, dentro desse cenário de grande dificuldade de governança que a gente tem. Então, essa mobilização da sociedade civil,
a provisão de informações necessárias para que a sociedade compreenda realmente todo esse cenário que a gente tem hoje, foi uma experiência, tem sido uma experiência incrível para a gente trabalhar. Além desses contatos, essa articulação, né, que eu acho que é um grande forte da ANAMA hoje, principalmente nesse projeto, de articular diversos atores para que todos entendessem que a gente tem a possibilidade realmente de estruturar ações mais eficazes se a gente realmente se organizar e trabalhar no sentido de objetivos comuns, né, que são muitos. É óbvio que a gente tem algumas diferenças em função de objetivos institucionais, mas aqueles que a gente tem em comum hoje fortalecem muito e fazem com que as nossas ações sejam mais eficientes, e o Projeto Euroclima está aí para mostrar isso, né? A gente está com um atraso, obviamente, em função da questão da pandemia, mas também na questão das dificuldades administrativas que a gente teve agora esse ano, com relação à prestação de contas e tudo mais. Realmente, a gente tem hoje diversas oportunidades internacionais de financiamento dessas ações, o que, na minha percepção, complica um pouco da gente acessar esses recursos, realmente é o critério de trabalho realmente administrativo dos órgãos internacionais, no sentido das exigências que fazem para nós aqui. Então, nesse sentido, essa experiência tem sido válida, a gente vai realmente trabalhar para que os nossos próximos projetos tenham aí uma estrutura mais consolidada no sentido administrativo e financeiro já dentro desse cenário. Já tivemos uma proposta de ampliação das ações do projeto, a gente está agora nessa fase de avaliar quais seriam essas ações a serem ampliadas. Inicialmente, a gente vai trabalhar com o município de Ilhéus, que foi um terceiro município que nós trouxemos no estado da Bahia como sendo prioritários e estratégicos, no sentido de que já existe também o Plano Municipal da Mata Atlântica elaborado, ainda faltando a questão da lente climática, mas o nosso trabalho vai justamente abranger essa necessidade, né, de trazer novamente essa lente, né, esse prisma com relação às mudanças do clima, e aí uma avaliação realmente de quais ações prioritárias a gente vai poder apoiar no sentido piloto, obviamente, não no sentido ideal, mas mostrando que existe realmente a importância de trazer e a possibilidade de trazer iniciativas internacionais para ajudar na implementação dessas políticas públicas locais, né? E aí, o grande reconhecimento que a gente tem tido com relação à importância desse processo participativo, da gente trazer não só a sociedade civil, órgãos públicos, mas principalmente o setor privado, para entender realmente que existe essa interação e a importância dessa integração de esforços no sentido do uso e ocupação do solo do território, né? Não só no sentido de qualidade de vida, mas principalmente no setor na questão de segurança jurídica, né, para a iniciativa privada, que isso é bastante caro. A questão da continuidade das ações, a gente falou do ELPF, a gente falou do cumprimento das NDCs, né, que os planos promovem por sua característica principal, né, de terem esse objetivo, as 4 agendas que a gente leva e promove para os municípios, para que os municípios cumpram aí com a sua responsabilidade concorrente, né, de competência comum, que é a questão ambiental, e a questão da comunicação. Acho que a nossa principal questão, né, foi mencionada pelo nosso amigo lá do Paraná, que é essa questão da gente ter a necessidade do amadurecimento da sociedade com relação à participação em políticas públicas, né? Tecnicamente, a gente reconhece que estamos com suficiente conteúdo para fazer com que ações importantes no sentido dos nossos objetivos sejam cumpridas. O que nós precisamos realmente é garantir a continuidade dessas políticas públicas, a qualidade dessas políticas públicas, que são implementadas por atribuição primeira pelos órgãos públicos. Então, a gente necessariamente precisa pensar num componente de trabalhar a mobilização desses órgãos públicos, trabalhar a mobilização da sociedade civil para que cobre realmente dos órgãos públicos, não simplesmente espere que eles realmente sejam responsáveis e que tomem isso como uma prioridade. Não. Acho que enquanto sociedade, a gente tem sim o dever de cobrar a obrigatoriedade da implementação
com qualidade dessas políticas públicas. Eu acho que no Brasil falta muito desse movimento de entender que o órgão público, na verdade, é um prestador de serviço público, né? Então, a gente deve, sim, exigir que essas políticas sejam implementadas. E essa experiência que a gente tem tido em Porto Seguro, em Santa Cruz Cabral, em Foz do Iguaçu, em Céu Azul, tem mostrado para nós que realmente esse caminho é bastante eficiente. A gente tem hoje o Conselho Municipal, nós tivemos trocas de 2 secretários de meio ambiente em Porto Seguro durante o nosso trabalho de mobilização e estruturação do projeto, o que não impediu o desenvolvimento do projeto no sentido de incorporação. Não vamos identificar as áreas prioritárias juntos, vamos trabalhar, então, para a implementação dessas áreas com organizações locais não governamentais, que foi justamente um dos critérios da gente trabalhar, que é justamente para ajudar as organizações a se estruturarem, no sentido de não só de manutenção das suas atividades, mas principalmente no sentido de fortalecimento da sua atuação enquanto organização não governamental, no cumprimento de ações, né, na colaboração para o cumprimento de ações, mas fundamentalmente na cobrança para que o órgão público local dê continuidade para essas iniciativas. Então, essa questão da pressão dos conselhos para que haja a continuidade dos PMMAs, isso é muito fundamental. Nesse movimento, a ANAMA também promoveu a carta aos eleitores e candidatos para que existisse aí pelo menos uma ideia de quais seriam os critérios importantes para a gente eleger bons representantes, né, que vão ser aí os responsáveis pela implementação dessas políticas que a gente tem construído. Mais uma vez, a importância das parcerias, né? Lá no Paraná, lá em Santa Catarina, a gente tem hoje dispositivos estaduais que ajudam os municípios a se organizarem, estimulam os municípios a adotarem o PMMA em função de apoios diversos. Lá no Rio, o ICMS ecológico, lá em Santa Catarina, é obrigatório ter o PMMA para poder ter a gestão florestal municipal acontecendo. No Rio Grande do Sul, da mesma forma. Em Minas Gerais, a gente tem um apoio da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, nos 17 estados da Mata Atlântica, hoje a gente tem lá uma sementinha plantada com o pessoal do Ministério Público, das organizações não governamentais, com os órgãos estaduais de meio ambiente, com as universidades, para que exista um input, né, um estímulo integrado dessas instituições, para que os planos municipais sejam realmente instrumentos úteis nesse sentido de qualificar e tal. Eu acho que eu caí. Eu voltei. Caiu. Mas voltou, Voltou? Agora tá tudo bem. Tá. Estava agradecendo só pela oportunidade, mais uma vez, desse grupo, dessa equipe incrível que faz esse trabalho acontecer. Todo mundo, acho que falou hoje, eu pude acompanhar o trabalho desde sempre, desses relatos, e é muito bonito ver que a gente continua nesse caminho, que a gente tem evoluído de forma bastante importante, né, nesse caminho que a gente tem, nesses objetivos que a gente tem firmado. Então, mais uma vez, muito obrigada, Geizê, muito obrigada a todo mundo que está aí. Valeu, gente, e fico aqui à disposição. Obrigada, Mariana. A gente agradece seu depoimento, sua experiência e as possibilidades de perspectiva de continuar fortalecendo essa agenda. Muito bacana. Bom, pessoal, fazia parte dessa sessão o Wilson Pablo Araújo, que era da SEMA Bahia, mas me parece que ele está com alguma dificuldade de conexão, não vai conseguir entrar agora. Então, eu gostaria de convidar a todos e a todas para a nossa sessão de diálogo, interação, né? Porque não é tão diálogo assim, em função, né, da plataforma que a gente está, mas para a gente a interação é bem importante. Então, comentários, dúvidas e recomendações, registrem no chat. E a gente já tem algumas perguntas. Eu vou começar chamando a Patrícia, o Danilo, Beatriz, Virgínia e Mariana, que participaram desse momento,
A primeira rodada de perguntas, ela está direcionada para a Patrícia. Patrícia, você está com a gente? Está nos ouvindo bem? Sim, estou aqui. Ótimo. Então, a primeira fala o seguinte: ouvindo você falar sobre critérios e recomendações para qualificar as medidas de ABE, me pareceu bastante relevante que os agentes envolvidos no seu planejamento e execução conheçam as experiências de outros países e locais. Você poderia falar um pouco sobre a importância de intercâmbios para ajudar a evitar cair nos mesmos erros? Eu acredito que conhecer outras experiências... Posso já falar? Estão me ouvindo? Só concluindo... Sempre é muito importante. O intercâmbio é uma das formas, né? A gente sabe que nem sempre é fácil, né, fazer, mas visitar outras experiências, acho que a gente aprende muito mais rápido, e sim, já troca informações sobre o que fazer, mas muito também sobre o que não fazer, né? Mas também eu recomendo que se pesquise outros casos, né? O próprio Projeto Mata Atlântica tem um case numa publicação da ONU, que tem 10 casos da América Latina e do Caribe. Muda bastante o enfoque, eu acho que abre bastante assim, o leque de possibilidades de um projeto de adaptação, com um enfoque em ABE. Eu estava até vendo essa semana sobre serviços culturais, um exemplo de uma publicação da IUCN que fala do conhecimento ancestral para saber a época de plantio, isso como serviço cultural para a ABE, era um projeto de ABE, que considerava conhecimentos ancestrais para as melhores épocas de plantio. Então, olha, né, como eu acho bastante até rico, né, um exemplo do que pode ser um projeto ABE. Então, para viabilizar aí os intercâmbios, acho que a ANAMA, falar com a Mariana, que está aí com essa possibilidade de falar com essas agências, outras agências de financiamento, mas também tentar viabilizar, às vezes, mais próximo, né, como foi feito aqui em Paraná com o Rio, né, esse projeto mesmo, Mata Atlântica, que fez esse intercâmbio, às vezes Paraná com Santa Catarina, mas tentar conhecer outras experiências próximas também pode ser mais viável, mas eu acredito que é sempre mais rico porque mostra a nossa realidade, às vezes, por um outro olhar, e a gente também vê outras realidades que são diferentes das nossas. Então, super recomendo, se for intercâmbio, ótimo, né, mas também se puderem conhecer, tem várias publicações aí na rede, sites, comunidade de prática de ABE, que a GIZ que organiza, tem exemplos de todo tipo de projeto, então, conhecer realmente vai enriquecer e vai fortalecer a capacidade de vocês sobre adaptação baseada em ecossistemas. Obrigada, Patrícia. Bom, Beatriz, temos uma pergunta para você. A gente chamou esse momento de momento ping-pong, né, que são perguntas e respostas bem objetivas. Então, Beatriz, os projetos acabam, as instituições continuam, os funcionários como você continuam. O papel desse projeto principal foi fortalecer capacidades e mostrar caminhos. Como você pensa que os outros entusiastas de ABE podem fazer para manter essa troca de informações e ideias depois que o projeto se encerra? Beatriz, pode compartilhar com a gente a sua visão? Eu posso falar um pouco pela experiência que a gente tem aqui em Porto Seguro. A gente tem, na verdade, uma grande vantagem, né, assim, de poder se articular, né, os entusiastas, né, de ABE, conseguem atuar em parceria em projetos, né, em vários projetos, como eu comentei, né, a gente está agora para iniciar o diálogo do uso do solo, que envolve diversas pessoas que receberam formação, né, do projeto Mata Atlântica. E pessoas, na verdade, com diferentes níveis de formação também, como eu chamei a atenção, né, a gente tem pessoas com uma experiência mais profunda, né, mais ampla, e outras que estão começando como eu, né. Então, são oportunidades que a gente tem na vida real, né, na implementação, por meio de projetos, de trocas, né, de intercâmbio de conhecimentos.
Então, eu citei esse projeto do diálogo do uso do solo. A gente também tem projetos em andamento de restauração florestal, né, dentro do Parque Nacional do Pau-Brasil, e a entidade que está implementando também teve seus técnicos capacitados. Então, também é uma oportunidade de troca. Então, o que eu vejo, pelo menos para essa realidade onde eu estou, né, em Porto Seguro, a gente tem espaços, né, como o Fórum Florestal, então a gente tem essas facilidades de se articular, de colaborar, né, em projetos. Então, com isso, a gente mantém esse estímulo, né, esse suporte uns aos outros, e, ao mesmo tempo, a gente aplica esse conhecimento, né, que a gente pôde receber, pôde desenvolver no nosso dia a dia, né, na nossa prática na gestão ambiental. Ok, temos Virgínia. Você talvez a única, mas talvez não é a única, mas com certeza é uma das poucas representantes de uma grande empresa privada aqui. E esse setor é fundamental para a agenda de ABE e desenvolvimento sustentável em geral. Virgínia, como fazer para envolver mais as empresas no planejamento e implantação das medidas de ABE? Como mostrar para o setor o que seus negócios que dependem dos ecossistemas podem ser ampliados com apoio de medidas de ABE? Bem, em primeiro lugar, as empresas do setor florestal, grande parte delas, estão inseridas dentro de uma associação que é chamada IBA, Indústria Brasileira de Árvores, que tem um grupo temático que trabalha principalmente as mudanças climáticas. Mudanças climáticas pensando no negócio e na conservação ambiental. Então, dentro desses GTs, a gente tem duas linhas, uma linha que vai para a área produtiva e uma linha que vai para a área de conservação. E a gente tem visto que o que nós estamos fazendo aqui na Bahia, com toda essa parceria, ele tem servido de exemplo e modelo para outros locais. Né? Nós temos visto que, por exemplo, a Suzano, que está próximo da gente aqui, inclusive, e vai participar também desse diálogo do uso do solo, que tem esse viés também da BE, já está preocupada com todas as situações voltadas para a conservação ambiental no território onde eles estão. Recentemente, nós fizemos uma reunião com o grupo temático de biodiversidade dentro da IBA, e foi falado da questão de manutenção da fauna em função a tudo isso que está por vir. E eu trouxe esses exemplos daqui do nosso território. Então, eu acho que a gente tem uma tendência muito grande a mostrar na prática o que você está fazendo, e quem está vendo o que você está fazendo e está tendo resultado, eles normalmente entram nessas pegadas também. Então, eu acredito que há uma tendência grande que outras empresas do setor, falo pelo setor de floresta plantada, elas vão entrar e vão buscar para dentro dos seus processos essa pegada de ABE. Muito bom. Temos agora algumas perguntas para o Danilo. Danilo, você está com a gente? Está nos ouvindo? Com certeza. Estou ouvindo, Tatiana, com certeza. Danilo, como você sente que as pessoas que estão recebendo esses plantios no rio Buranhém percebem a mudança do clima? Você acha que eles têm claro que os plantios podem ajudá-los e a comunidade no entorno se adaptarem? Isso, não, esses contatos que a gente tem, a gente sempre buscou conversar com o pessoal essa questão das mudanças climáticas, né? E todos eles percebem realmente que está tendo uma mudança, é a água do rio que está baixando, é a enchente que está baixando, é que está chovendo menos, as épocas de chuva, né, também estão diferentes. Esse ano choveu muito em agosto, é um mês que não chove aqui, choveu muito, então todo mundo repara, sente na pele essas mudanças climáticas, né? Isso foi um fato bem geral, né, na conversa com o pessoal do corredor, né? Então, realmente é um assunto que a gente focou bastante no contato inicial, principalmente, né? A percepção deles sobre a mudança climática. Então, a gente preparou um questionário no início, né, no primeiro contato, e um quesito que a gente avaliou é essa percepção, né, dos proprietários, moradores, funcionários das fazendas, se
o que eles acharam sobre isso. Então, foi praticamente geral, né? Todo mundo sente que o clima está mudando realmente. Ok, tem mais uma questão. Como fazer para vincular medidas de sustentabilidade com geração de renda para as populações vulneráveis? Isso foi o grande desafio nosso, né, do projeto. A gente criar um sistema, né, um sistema de recuperação ambiental, né, sair de uma situação de uma área degradada, né, de uma área que não tinha árvore, para um sistema que seja ambientalmente mais interessante, né, e que consiga gerar alguma riqueza, né? E os sistemas agroflorestais eles encaixam bem nessa linha, nesse viés aí, né, já que tem a plantio de árvores e, ao mesmo tempo, tem uma geração de riqueza, né? Então, o SAF frutíferas foi muito interessante, né, que são árvores, uma recuperação praticamente ambiental, mas com produção de frutas, né, que tem potencial de gerar riquezas, né, para a região, né, pitanga, goiaba, que já faz o doce, que já faz a geleia, que já faz sorvete. Então, gera receita ao mesmo tempo que faz um trabalho de recuperação, de conservação, né? Como vocês viram, eram áreas degradadas, né, que estão recebendo essa floresta aí, é produtiva, né, através do SAF, do Sistema Agroflorestal. Muito obrigada, Danilo. Ok. Mariana. Oi, Tati, eu só queria complementar essa fala do Danilo, aproveitando para contar de como é que foi que funcionou a priorização das áreas que o projeto Euroclima vai apoiar a restauração dos 100 hectares. Né? Inicialmente, a ideia é que a gente favorecesse, obviamente, aquelas comunidades mais vulneráveis. E aí, nesse sentido, a gente identificou essas propriedades com o pessoal, com o Danilo, com o Mário, com o pessoal da GIZ e do município, o pessoal, né, que participou com a gente das reuniões de preparação e tal, que essas áreas seriam mais interessantes no sentido da gente garantir que fossem realmente nas pequenas propriedades que sofrem mais com os impactos econômicos trazidos pelas mudanças do clima e a perda de algumas atividades que normalmente garantem o sustento das famílias e tudo mais, e, além disso, nos territórios indígenas. Então, hoje, a ideia é que a gente apoie com o pessoal do MDPS na região do corredor da Veracel, que é uma área prioritária no sentido de conservação também, no sentido da manutenção da biodiversidade, que a Virginia explicou, fazendo a conexão desse corredor, mas também no segundo corredor ecológico, que vai ligar o Parque Nacional do Pau-Brasil e o Parque Nacional do Monte Pascoal, que já é objeto de outras iniciativas do BNDES e que a gente vai ter o apoio nessa região do pessoal da ONG Natureza Bela, mais uma vez naquele sentido de colaborar para o fortalecimento das entidades locais. E aí, no caso desse segundo corredor, é justamente nessa área do território dos Pataxós, que o pessoal da Natureza Bela já atua com outros projetos e que a gente vai incrementar com mais sistemas agroflorestais aí, favorecendo a segurança alimentar dessas comunidades indígenas. E aí, favorecendo aí o desenvolvimento colaborativo também dessas comunidades com a questão realmente da manutenção dessas áreas, né? E aí ajudando também a diminuir a pressão sobre algumas atividades que algumas comunidades são obrigadas a adotar em função aí desse cenário crítico e de grande vulnerabilidade que eles vivem. Então, nesse sentido, era só essa complementação, Tati. Obrigada. Obrigada, Mariana. Está preparada para um ping-pong bem bacana agora? Bora? Então, vamos. Muito importante o papel da ANAMA na agenda de ABE, tanto para ajudar e articular parcerias, como a mobilização e execução de ações e projetos. Quais os aprendizados da ANAMA sobre as melhores formas de engajar e não afastar as prefeituras da agenda de biodiversidade e clima? Bom, as prefeituras sofrem com uma dificuldade estrutural de capacidade técnica muito séria, né? Não só nos municípios que a gente tem trabalhado, mas
em todos os municípios do Brasil ainda existe uma necessidade muito grande da estruturação dos órgãos ambientais, municipais especificamente, e estaduais também, né? Mas nesse nosso sentido, enquanto ANAMA, né, enquanto mobilizadoras desse assunto, as prefeituras são sempre muito receptivas a qualquer tipo de apoio, né, a técnicos, obviamente financeiros. Então, a nossa estratégia é justamente para atraí-los para essa temática, e somos sempre muito bem recebidos, justamente em função dessa necessidade que eles têm de todo tipo de apoio, para se estruturarem no sentido dessas políticas. Então, o tema é complexo, a gente sabe, então, a necessidade que a gente tem de adotar linguagens e uma estratégia de comunicação que realmente vá levar a informação que a gente tem o objetivo de levar e que realmente promova uma mudança de comportamento, promova uma melhoria realmente na atuação dessas prefeituras, é um grande desafio, né? Aí, o Tiago mencionou que a gente tem hoje diferentes tipos de vulnerabilidade, impactos relacionados a homens e mulheres. A gente tem também outros cenários que a gente tem que considerar, no sentido, por exemplo, de área urbana e área rural. A nossa estratégia de comunicação e de sensibilização com as pessoas que moram na cidade é completamente diferente das pessoas que moram no meio rural, porque os impactos que as mudanças do clima trazem para nós são sentidos de formas diferentes nesses dois ambientes, né? Não só homens e mulheres sofrem impactos diferenciados, mas também as comunidades urbanas e rurais também. Então, eu acho que a nossa comunicação, a nossa linguagem, para trazer, não só para não afastar realmente as pessoas nesse sentido, porque é muito complexo, a informação é muito densa, né, isso pode sim afastar as pessoas, porque as pessoas, não, isso não é para mim, né? Então, a ideia é que a gente pense em linguagens realmente que sejam possíveis de serem compreendidas, porque do contrário a gente vai afastar esse interlocutor, né? Quando a gente fala sobre um conteúdo que é completamente desconectado da realidade daquele ator que a gente está conversando, essa informação não é atrativa, né? E aí a gente tem pouquíssimas possibilidades de fazer realmente o nosso objetivo, que é levar e mobilizar essa pessoa para novos formatos de cidadania, né, ou de desenvolvimento de políticas públicas locais, enquanto técnico. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse conteúdo, é muito conteúdo, e a forma como a gente expressa esse conteúdo é primordial para garantir a eficiência dessa comunicação. Muito bom. Você falou de encontrar os objetivos comuns, que é um caminho essencial para avançar em medidas de ABE. Como fazer isso com atores que, às vezes, só pensam no curto prazo e de forma individual? Experiências e casos de sucesso de como fazer essa sensibilização e convencimento são bem-vindas? São muito bem-vindas, né? Essa visão do que é prioridade no sentido de qualidade de vida é uma dificuldade que a gente tem, eu acredito que não só na questão ambiental, né? A questão social hoje, né? O que é fundamental para a sobrevivência, né? O que é qualidade de vida para mim, o que é qualidade de vida para o outro? Normalmente essa percepção é diferente, mas dentro do nosso cenário social, essas prioridades hoje não são voltadas ao que realmente, no sentido de seres vivos, né, a gente precisa necessariamente, que é a qualidade da água, do ar, né, do alimento que a gente consome e minimamente sobreviver nesse cenário. Então, encontrar questões comuns, se a gente fizer a reflexão básica nesse sentido do que é primordial para a nossa sobrevivência hoje, né? A gente consegue encontrar fatores comuns que alinham ações estratégicas comuns, né? Dentro do processo do Plano Municipal da Mata Atlântica, é justamente essa, a gente faz uma análise de todo um contexto dentro, por exemplo, de um território municipal, né? Quais são hoje os cenários que impactam negativamente esses territórios? E aí, dentro dessa reflexão, a gente consegue encontrar quais são os impactos sociais, quais são os impactos econômicos para as próprias empresas instaladas nesse território, quais são os impactos sociais que essa comunidade vai sofrer se a gente não tiver manutenção de serviços ambientais básicos,
que garantem não só o desenvolvimento das atividades econômicas, mas também o abastecimento de água, também a manutenção do clima, do microclima desses ambientes, né? Então, mostrar para eles realmente quais são os benefícios comuns que a gente tem com a adoção dessas medidas, eu acho que é o componente agregador que traz essa possibilidade da gente mostrar o que é o objetivo comum, né? Dentro de uma amplitude de interesses, né? Públicos, privados e sociais, a gente tem sim no sentido de garantir o mínimo de qualidade de vida em função da manutenção desses ambientes. A partir do Plano Municipal da Mata Atlântica, a gente tem essa possibilidade de mostrar quais são esses nossos objetivos comuns e como definir estratégias que vão ao encontro de conseguirmos atingir juntos. Acho que a Mariana caiu. Mariana, tá nos ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Ah, tá bom. A gente ouviu até atingir juntos. Ah, ótimo. Então, essa é a mensagem, atingir juntos esses objetivos, né? Que é o que realmente é, né? Garantir benefícios básicos que são fundamentais para todos os atores e todos os setores. Bacana. Tem uma questão que esse tema já foi tratado pela Virgínia, mas volta agora. Como a ANAMA vem dialogando sobre como envolver o setor privado? Mensagens-chave de como falar com empatia para envolver esse setor são bem-vindas. Mariana, seu microfone está fechado. Mariana, você me ouviu? Oi. Sim, te ouvi, agora meu microfone abriu de novo. É sobre o envolvimento da iniciativa privada. Eu ouvi. Então, a primeira ação que nós, dentro do Projeto Euroclima, foi identificar justamente atores no território que a gente ia atuar, atores da iniciativa privada, atores do governo e atores da sociedade. Né? Então, foi nesse contexto que a proposta foi feita, por exemplo, para a Veracel, e para que a gente buscou a Virgínia como representante do setor privado, né? Porque é justamente a empresa que atua no território que tem essa influência que a gente conhece. Então, óbvio, hoje existe uma necessidade de mercado das grandes empresas adotarem uma agenda de sustentabilidade no sentido de não só de cumprimento de responsabilidade socioambiental, que diversas certificações exigem hoje para as empresas, no sentido de compliance, que hoje também traz componentes relacionados à questão ambiental que as empresas precisam cumprir, né, que é transparência na atuação institucional, empresarial, então que traz essa necessidade. Então, a sensibilização da ANAMA junto à iniciativa privada é justamente nesse contexto. Olha, hoje nós conhecemos um contexto de mercado internacional e nacional que exige do empresário que ele seja responsável em diversos parâmetros relacionados à questão ambiental, e a ANAMA mostra quais seriam alternativas desse setor, né, trabalhar o desenvolvimento de ações relacionadas que possam impactar positivamente na questão da gestão ambiental, mas que também possam promover a responsabilidade empresarial e que possa atender a esses critérios, esses requisitos de mercado que hoje se impõem dentro dos diversos setores empresariais. Bom, Mariana, eu vou fazer uma pergunta inicialmente que é para você, mas eu vou abrir essa pergunta para todos e todas, para quem quiser responder. Então, você poderia citar um ou mais municípios que você considera que está em dia com a agenda ambiental? E, se houver, destacar uma iniciativa municipal de impacto utilizando a BE que possa ser uma referência para replicação em outras localidades. Então, passo a palavra para a Mariana, mas também quem tiver essa referência e quem quiser compartilhar, a gente abre agora para todos e todas. Bom, tá fresquinho aqui na minha memória um relato fantástico. Nós tivemos aí o pessoal da Natureza Bela contando na semana passada, na sexta-feira, nas sextas da ANAMA, a gente sempre faz uma live e são assuntos do momento, né, para a gente dar destaque e visibilidade. E aí nós tivemos a participação do pessoal de Teófilo Otoni, Minas Gerais.
com a ONU Meio Ambiente, para fortalecimento dos conselhos municipais por meio dos planos municipais da Mata Atlântica. Então, e lá, eles estão realizando ações incríveis de pomares urbanos, né? Então, eles estão trabalhando a questão, obviamente que a gente, dos 5.570 municípios, a gente sabe, a gente não conhece, obviamente, as experiências de todos eles, a gente pode estar deixando passar aí referências incríveis, porque a gente sabe que elas acontecem, né? A única coisa que não acontece é visibilidade e escala nessas iniciativas. Então, o que a gente pode destacar hoje é justamente essa iniciativa de Teófilo Otoni, que por meio do Plano Municipal da Mata Atlântica definiu ações estratégicas voltadas para o uso sustentável do território rural, promovendo sistemas agroflorestais com os produtores rurais, promovendo pomares urbanos em área urbana, que eu acho que é fundamental. Outras iniciativas como Campinas, que também teve com a gente na sexta-feira, no sentido de corredores ecológicos em áreas urbanas, que são os parques lineares, que promovem não só a restauração desses ecossistemas, né, dentro de algumas funções ecossistêmicas que a gente consegue resgatar, mas também a possibilidade do uso público dessas áreas, né, que antes, normalmente, em áreas urbanas, elas acabam sendo objeto de descarte irregular de resíduo da construção civil e outras milhões de coisas que a gente vê. Então, só 2 exemplos específicos, né, em área urbana, os parques lineares, e em área rural, os pomares, em área também urbana, os pomares urbanos, e em área rural, os corredores ecológicos que a gente tem promovido com o Projeto Euroclima. E aí são diversas iniciativas. Então, tem o município lá de Campinas, e tem o município de Teófilo Otoni, que a gente pode colocar aí, obviamente, a nossa referência primeira, que é Caxias do Sul, que fez o cadastro ambiental rural na maioria das propriedades, pequenas propriedades, que tem a função do abastecimento de 80% do Rio Grande do Sul, município 50% industrial, 50% rural, conseguiu promover pagamento por serviços ambientais em função de áreas que foram identificadas excedentes, além do que a lei exige, dentro do cadastro ambiental rural. Então, são experiências incríveis que a gente continua mostrando e que continuam sendo referência para a gente nesse trabalho da gente. Muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar e todos que estiveram nesse dia? Citar algum município? Ok, então? Tudo bem até aqui? Bom, então agradeço a Patrícia, ao Danilo Sete, a Beatriz, Lisboa, a Virgínia Camargo e a Mariana Janiak, que participaram da nossa sessão 3. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso webinar de adaptação baseada em ecossistemas, ferramentas e experiências. Tivemos a sessão 1 sobre as ferramentas, 2, a integração da mudança do clima e os planos municipais, e o 3, a implementação de medidas de ABE. Então, esse foi o nosso percurso, o nosso caminho no dia de hoje. Para visualizar, né, alguns itens, né, algumas informações dessa construção do conhecimento desse dia, desse compartilhamento de conhecimento, gostaria de chamar o Bruno rapidamente para projetar o painel, para a gente ter essa visão final do painel. Vamos lá. Eu acho que pode ser só uma projeção mesmo, Bruno, para a gente deixar como imagem para o grupo. Uau, bacana. Então, ainda tem conteúdo para entrar, mas já tem bastante coisa para vocês. Então, o Bruno produziu essa síntese do nosso webinar. A gente vai disponibilizar para todos que fizeram o cadastro dos e-mails. E a ideia é que, né, a partir desses e-mails, a gente possa fazer esse contato de disponibilizar os materiais de hoje ou algum material, né, relativo ao programa, ao projeto Mata Atlântica. Muito obrigada,
Bruno, pelo seu trabalho. E vou compartilhar Obrigado a minha vocês tela. pela oportunidade. Deixa eu fechar aqui. Obrigada, vou compartilhar a tela. E eu gostaria agora, para a gente encerrar o nosso webinar, convidar o Jens Burgner, diretor do Programa de Biodiversidade, Clima e Florestas da GIZ, para uma fala de encerramento desse nosso webinar. Jens? Muito obrigado, Tatiana e queridos colegas e participantes em esse webinário tão interessante. No dia, basicamente digamos, no mês final da cooperação técnica que a gente tem com o projeto de biodiversidade e mudanças climáticas na Mata Atlântica. Então, prezadas e prezados participantes, palestrantes e especialistas em adaptação baseada em ecossistemas, chegamos ao fim deste webinário temático implementando juntos e juntas a adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas. ABE, ferramentas e experiências. Eu acredito que foi um dia fabuloso e com muita riqueza e o webinário proporcionou vários momentos de reflexão e debate sobre as questões mais preeminentes e os novos desafios com que atualmente se deparam os técnicos e especialistas que estão trabalhando com essa abordagem. E eu fiquei muito feliz que na sessão final que assisti agora, que basicamente é uma abordagem que torna as pessoas no foco, não? Então, isso é algo bem claro, bem destinado. Então, na primeira sessão temática, vimos as possibilidades de formação e de divulgação, junto com os materiais didáticos disponíveis, que facilitam os cursos e os eventos de sensibilização. O projeto Mata Atlântica treinou 69 multiplicadores que estão à disposição para integrar essa abordagem em planos e programas e em diferentes instrumentos de ordenamento territorial. Os formadores capacitados em ABE são atores-chave no processo de integração da abordagem no nível nacional, regional e local. E esperamos agora que deem continuidade ao tema no âmbito de suas respectivas instituições, não? Então, para que esse tema continue. Na segunda sessão temática foi explicada a metodologia para incorporar a abordagem de ABE nos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, com exemplos práticos dos processos desenvolvidos em vários municípios do Rio de Janeiro e do Paraná. Agora, o grande desafio desses planos municipais é a sua implementação, mas a conexão que a abordagem ABE faz entre as pessoas e os serviços ecossistêmicos, olhando também os impactos adversos da mudança do clima, contribuiu para que os municípios e a sociedade local entendam melhor a importância nesses planos e assim priorizem a implementação de suas ações. Na terceira sessão temática, agora mesmo, conhecemos uma primeira medida ABE de restauração da vegetação nativa num corredor ecológico entre 2 UCs na Bahia. Eu conheço essa área, bem interessante. Essa medida ABE cumpre todos os critérios de qualificação requeridos a este tipo de medidas e se constitui em um caso piloto cuja eficiência poderá ser monitorada ao longo dos anos. Todas essas iniciativas foram apoiadas no âmbito do projeto por Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica. Neste momento, o projeto já acumulou um volume considerável de valiosas experiências e importantes resultados. O projeto encerra suas atividades no final deste ano, a cooperação técnica, e o desafio agora é que o tema de ABE continue no Brasil após a finalização do projeto. Mas tenho confiança em todos vocês que vão ser multiplicadores.
E com especial agrado que constato a importância do evento para a continuidade da abordagem da adaptação baseada em ecossistemas no Brasil. O reconhecimento do uso de ecossistemas para a adaptação a mudanças do clima já é uma tendência ratificada nas convenções internacionais sobre diversidade e sobre mudança do clima. Procuramos soluções baseadas na natureza. A ABE tem a capacidade de colocar as pessoas no centro dos processos de adaptação, mas também de gerar co-benefícios que vão além de fortalecer a capacidade de adaptação das pessoas e de oferecer opções que não geram impactos negativos, ou seja, são medidas de baixo arrependimento. Gostaria de salientar que na situação da pandemia que estamos vivendo, o Covid-19 também oferece uma janela de oportunidades para aumentar a implementação de medidas ABE, pois essas medidas verdes também contribuem com uma saúde pública e a recuperação econômica. Precisamos mais que nunca uma transformação para um mundo mais verde e resiliente. E a adaptação baseada em ecossistemas nos oferece isso. Para finalizar, gostaria de dar meus sinceros agradecimentos aos palestrantes e especialistas que fizeram suas apresentações e deram seus depoimentos. Sem vocês, não havia sido possível esse dia. Os técnicos das UEMAs de Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Paraná, pela confiança depositada ao longo da implementação do projeto Mata Atlântica, e a toda a equipe envolvida na organização deste webinar, que cuidou de todos os detalhes com entusiasmo e dedicação. A Isis e Matheus Udeco, e os meus colegas Armin, Bruno, Isabela, Maria Olatz e Thiago. E, finalmente, Tatiana, a você, nossa moderadora, que muito contribuiu para o sucesso do funcionamento dos vários painéis. E agradeço a todos vocês participantes cujo interesse e intervenções foram essenciais para o sucesso deste evento. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Então, encerramos aqui com essas palavras essenciais do Jens, o nosso webinar. Obrigada a todas e a todas, bom descanso, até uma próxima oportunidade. Vamos deixar aqui na tela mais uma vez painel produzido no dia de hoje, painel de facilitação de registro gráfico. E obrigada e até a próxima oportunidade. A gente pode criar uma saudação para finalizar esse evento, que é ABE para todos. E todas.